Opa, fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Carlos Santana, para quem ainda não me conhece, e esse é um canal dedicado, aos amantes da arte dos desenhos realistas. Se você está começando do zero, aqui tem dica para você. Se você já desenha também, mas quer conhecer técnicas mais avançadas, aqui também tem vídeos para você. E é o seguinte, hoje eu vou mostrar para você quais ferramentas usar para espalhar o grafite no desenho, para fazer o sombreamento, onde usar cada uma dessas ferramentas, também como usar cada uma delas, né? Eu vou mostrar na prática ali, mostrando mesmo como fazer, como passar o esfuminho, por exemplo, né? Em quais regiões usar. Cada uma das ferramentas eu vou mostrar passo a passo para você aqui, para que você use da forma correta, porque qualquer descuido que você tiver de usar uma ferramenta em uma parte errada do desenho, por exemplo, o esfuminho, ele tem a ponta pequena, você vai e usa ele em uma região grande do desenho, fica um sombreamento manchado, como eu vejo muita gente cometendo esse erro. Então, sobre esse erro e muitos outros erros que eu vejo muita gente cometendo aí por não saber usar as ferramentas corretas, eu vou estar falando aqui durante esse vídeo. Então, fique comigo até o final, que eu tenho certeza que vai valer muito a pena, tá bom? Então, sem enrolação, vamos lá que tá bem legal. Bom, então vamos lá, eu vou mostrar para você aqui as ferramentas que eu uso para espalhar o grafite, para fazer o sombreamento. E vou dar um exemplo falando aqui usando essa referência, essa foto que está aqui, eu já imprimi. Eu vou falar o seguinte, eu vou falar qual ferramenta eu usaria em cada uma dessas partes desse desenho, tá bom? Assim vai facilitar para você, para quando você pegar uma referência para desenhar, você já vai saber mais ou menos aí o que você vai usar, onde você vai usar e de que forma, tá bom? A primeira coisa que você deve ficar atento para você saber qual ferramenta você vai usar é o tamanho da área. A primeira coisa é o tamanho da área onde você vai sombrear. Se é uma área extensa, como aqui a testa, por exemplo, se é uma área pequena, como essa região aqui dos olhos, tudo isso vai influenciar. E quanto menor a área que você quer sombrear, menor será a ferramenta que você vai usar. Por exemplo, aqui essa região dos olhos é uma região bem pequena, essa parte branca aqui do olho, por exemplo. Se eu fosse usar aqui o lenço de papel, veja bem que iria pegar uma área muito maior e iria acabar puxando esse grafite para regiões onde eu não queria passar. É uma região pequena, não faria o menor sentido se eu usasse o lenço de papel para espalhar, iria ficar uma bagunça, né? Iria extrapolar o espaço ali que eu tenho para sombrear. Por isso, nesse caso, eu usaria o cotonete, né? Observe que é bem menor, eu podia passar aqui esfumando, ou também o esfuminho, né? Podia ser o número 3, podia ser o número 1 também, ou 2, tanto faz. O esfuminho ou o cotonete eu usaria para fazer esse trabalho. Então, só recapitulando, esfuminho e cotonete para áreas menores do desenho, áreas pequenas. E o pincel, onde eu uso o pincel? Eu uso também em áreas pequenas, não é uma regra, tá bom? Não é uma regra, porque cabelo, por exemplo, é uma área grande e eu uso o pincel também. Eu vou falar mais um pouco sobre isso daqui a pouco. Um fundo escuro, por exemplo, eu uso bastante o pincel e não é uma área pequena, mas na maioria das vezes eu uso o pincel realmente também em áreas menores, porém uma área escura. Essa região aqui dos olhos, por exemplo, você consegue ver no vídeo, é uma região bem escura. Então eu passaria com um grafite 4B, né, um grafite escuro, e passaria o pincel. Mas para que passar o pincel? Primeiro para dar uma escurecida mais, deixar um tom mais escuro e principalmente para fechar um pouco a porosidade do papel. Veja bem, se eu pego esse papel aqui, por exemplo, vou riscar com um lápis 4B, deixa eu ver se eu acho um lápis escuro aqui. Legal, achei um 6B. Ó, supomos que eu faça um sombreamento, estou passando aqui no lado mais poroso do papel canson, justamente para que você perceba a porosidade. Veja só, você consegue ver aí que está bem poroso. Vou dar um zoom aqui na imagem para você ver mais de perto. Olha só a porosidade que está. Mas quando eu passo o pincel, veja o que acontece. O pincel tira aquela porosidade e ainda escurece mais. Então aqui nos olhos eu faria a mesma coisa. Eu passaria um lápis 4B, um lápis 6B, escureceria bastante e passaria o pincel. Mas então, onde eu usaria o lenço de papel? O lenço de papel, por ele ser maior, eu usaria exatamente nas áreas maiores do desenho, como aqui, por exemplo, a testa. Eu iria sombrear, passar o lápis e passar aqui o lenço de papel, puxando esse grafite, desfazendo as marcas dos lápis em toda a região aqui das maçãs do rosto, aqui do queixo. Essa área aqui do nariz também eu conseguiria fazer com
o lenço de papel, mas se por acaso eu percebesse que estava um pouco também invadindo os espaços, eu usaria o esfuminho número 3 ou o cotonete, tá certo? As áreas aqui do dente eu usaria também cotonete ou esfuminho, essa parte aqui da boca também a mesma coisa. Então usaria aqui na verdade o lenço de papel só mesmo nas áreas maiores do desenho, testa, as maçãs do rosto, o queixo. Agora voltando a falar um pouquinho sobre o pincel, conforme eu falei para você que eu usaria também no cabelo, exatamente, toda vez que eu faço o cabelo no desenho, eu uso o pincel, tá? Eu uso o pincel para tirar aquela porosidade, né? Aqueles traços que ficam meio, como você pode ver, aqueles traços rústicos, né? Aqueles traços porosos. Então eu usaria o pincel para tirar essa porosidade dos traços, deixando o cabelo mais natural. Então eu faço os fios com o lápis e logo em seguida eu volto com o pincel também. Outra finalidade do pincel também que eu uso bastante é sobre textura de pele. Vou fazer um exemplo aqui para você também. Vou usar esse outro lado aqui que é um pouco mais liso. Olha só, textura de pele. Espero que esteja focado aí no vídeo, não sei. Eu faço, né, aquelas manchinhas, aqueles detalhezinhos como você sabe. Vou pegar um lápis mais escuro aqui. Eu faço esse detalhe de textura, aí você vai perceber que se eu usasse para espalhar aqui o lenço de papel ou se eu usasse o esfuminho, iria acabar desfazendo, né, esse trabalho que eu estou fazendo aqui, iria acabar sendo desfeito. Então não faria sentido, né, a gente ter um trabalho, passar horas ali fazendo uma textura para depois usar uma ferramenta que iria apagar. Mas quando eu faço passando o pincel, você vai perceber que não apaga. O que vai acontecer quando eu passar o pincel, eu vou escolher que ter um pincel um pouco mais macio, né, para textura de pele. Como não é uma área que eu tenho intenção de escurecer, eu quero apenas suavizar, eu vou usar aqui esse pincel mais macio. Esse é da Sinuart número 6. Esse outro aqui eu não falei, mas ele é da Ceramic, é número 6 também. Então vamos lá. Você vai perceber que esse espaço onde eu fiz a textura, quando eu passar esse pincel, o que vai acontecer? Ele vai preencher esses pontos brancos, essas partes brancas que ficam aqui entre cada pontinho desse que eu fiz da textura. Observe bem. Viu só? Olha o que acontece. Fica muito mais realista quando você passa o pincel. Se eu passasse o lenço de papel, iria apagar completamente, iria suavizar, ficar um sombreamento uniforme, não é o que eu queria, né? Já que eu tive o trabalho de fazer a textura, eu não poderia apagar depois. É claro que isso depende muito também do tipo de textura que você estiver fazendo, né? Se é uma textura um pouquinho mais uniforme, que não é uma textura tão marcada, tão evidente, você pode, após passar o pincel, né, fazer alguns detalhes com esfuminho, dar uma suavizada. E quem sabe até o lenço de papel você passar, só que bem de leve, tanto o esfuminho quanto o lenço de papel tem que ser passado bem de leve para não desfazer a textura. E somente em casos específicos também, onde a textura não são tão acentuadas, né? Quando as texturas elas são mais acentuadas, é mais recomendável você passar o pincel e pronto. Depois voltar só com a caneta borracha, fazendo aqueles brilhos em volta dos poros, que não faz sentido eu falar aqui nesse vídeo, né? Que não é o foco do vídeo. Tudo isso eu ensino passo a passo, né? Tudo bem explicado, com paciência lá dentro do curso, tudo sobre textura de pele, barbas e tudo mais, tudo sobre o que envolve, né? Tudo que envolve os desenhos realistas, eu ensino lá tudo passo a passo. E se você quer conhecer o curso, né? Quiser fazer parte, se tornar meu aluno e receber o meu acompanhamento também, o link vou deixar aqui na descrição desse vídeo, basta você acessar e fazer a sua inscrição, tá bom? Então é isso aí, espero que você tenha gostado do vídeo, deixa o like aí se você gostou, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, para que você não perca novos vídeos, tá bom? Grande abraço, valeu e até no próximo vídeo. Fui!